eu confesso a vocês que um dos planos que eu mais acho perversos dos senhores do mundo é matar discretamente a população através dos alimentos contaminados. E o pior é que eles estão conseguindo nos matar pouco a pouco, sem sabermos. Por que eu digo pouco a pouco? Pois todos os alimentos que nós consomemos contêm toxinas que irão nos matar devagar, e essas toxinas são agrotóxico, glutamato monossódico, ácido cianídrico, glicalcaloide. E essas toxinas nos causam câncer, Alzheimer, perdas de células cerebrais, hipertensão, doenças reumáticas e cardíacas, e diversas outras doenças. Sabe os alimentos que você compra no supermercado e consome? Esses alimentos são transgênicos. O que seria alimentos transgênicos? É alimentos geneticamente modificados. São alimentos criados em laboratórios com a utilização de genes, parte do código genético, de espécies diferentes de animais, vegetais ou micróbios. Organismos geneticamente modificados são os organismos que sofreram alteração no seu código genético por métodos ou meios que não ocorrem naturalmente. E quais as consequências ao consumir esses alimentos transgênicos? Pode lhe causar câncer, tumores no rins. Nas mulheres pode causar tumores nas glândulas mamárias, e entre várias doenças. Lá pra frente você vai ouvir mais um pouco sobre isso com o Alex Jones, falando dos produtos que a população consome e seus riscos à saúde humana. E para você saber quando é transgênicos, basta identificar na embalagem este T amarelo. Muita atenção na hora de procurá-lo, pois a indústria tenta nos esconder muitas vezes. Todo alimento transgênico deve vir com esta identificação na embalagem, porém não há um lugar específico para ele estar. O que a população mundial mais consome, e o brasileiro é o campeão ao consumir isso, é o glutamato monossódico e o agrotóxico. O que seria o glutamato monossódico? Ele é um excitotoxina, que seria um realçador de sabor. Ou seja, é uma substância que estimula as células a ponto de danificá-las ou matá-las. Esta danificação pode levar a efeitos como dores de cabeça, aceleração dos batimentos cardíacos, dores no peito, dormência ou formigamento no rosto e pescoço, e asma. E também, palpitações e sudorese. Além disso, pode desencadear ou contribuir para piorar outras disfunções já existentes, como por exemplo, Alzheimer, dificuldades de aprendizado e doença de Parkinson. Já em longo prazo, complicações como obesidade, enxaquecas crônicas e lesões oculares podem ser relacionadas ao consumo do ressaltador de sabor. Já o agrotóxico, a população brasileira é o povo que mais ingere agrotóxicos e pesticidas em todo o mundo. Isto equivale a mais de 5 quilos por cidadão por ano. Você sabe o que tem nos vegetais que sua família come? Sabe de onde eles vêm? De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, 15% dos alimentos consumidos pelos brasileiros apresentam taxas de resíduos de veneno, pesticidas, praguicidas, formicidas, herbicidas, fungicidas, ou, coletivamente, agrotóxicos, em níveis prejudiciais à saúde. Desde 2008, o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos.
Em 1976, o Brasil criou uma lei do Plano Nacional de Defensivos Agrícolas, na qual condiciona o crédito rural ao uso de agrotóxicos. Um documentário do cineasta Silvio Tendler revelou que o Brasil é o campeão mundial no uso de agrotóxicos. Pós-Segunda Guerra Mundial. O documentário Veneno Está na Mesa é um alerta sobre um inimigo invisível, os agrotóxicos. A estreia no Rio de Janeiro reuniu cinéfilos interessados em conhecer em primeira mão uma denúncia grave sobre o modelo de desenvolvimento agrícola brasileiro. Essa triste realidade ela não se resume ao Brasil, mas no caso brasileiro é mais grave porque o Brasil é hoje o país que mais consome agrotóxicos no mundo inteiro. São mais de 5 litros de veneno anuais por habitante do país. Fertilizantes, herbicidas, inseticidas que estão proibidos em quase todo o planeta pelo risco que representam para a saúde pública. No documentário, outras vozes protestam. Esses venenos contra a natureza estão sendo permitidos em países que têm governos progressistas em nome da produtividade, ou seja, em nome de um critério economicista. O documentário mostra a história deste trabalhador rural, que morreu 4 meses depois de manipular uma mistura de pesticidas. Causa do óbito, contaminação. Não é só a nossa morte física, é a morte da nossa civilização, a morte da natureza e o péssimo futuro que a gente está construindo para os nossos descendentes. E qual seriam os efeitos do agrotóxicos causado no ser humano? Problemas neurológicos, como um mal de Alzheimer, irritação da pele, leucemia, até problemas hormonais e o desenvolvimento de câncer. Para as grávidas, o risco é dobrado, como a morte de fetos, defeitos de nascença, problemas de desenvolvimento neurológico, diminuição do tempo de gestação e pouco peso do bebê. Veja agora o Alex Jones falando mais um pouco sobre os alimentos envenenados que a população consome. Meus amigos, a informação que vocês estão para testemunhar, de todos os meus anos de pesquisa, é a mais importante. Ela tem sido oculta bem diante de nossos olhos, por todo o tempo. Este é o último segredo. E está para ser exposto. Eu tenho centenas de documentos do governo, livros, artigos, por mais de 80 anos. A elite do mundo ocidental tem falado sobre doutrinar alimento e água para causar doença e esterilizar a população por propósitos eugênicos. Está tudo coberto no livro Ecociência, escrito pelo czar da Casa Branca John P. Holdren. Ele fala sobre um estado policial planetário para conduzir uma esterilização forçada. Ele fala também de sistemas ocultos na água e alimento para esterilizar a população. Isso foi escrito décadas atrás, mas de repente a coisa nesse livro está em todas as notícias. Eles estão vendendo ao público como uma coisa boa. Você vê aqui, diante de vocês, o que uma pessoa comum compraria, mas todas as coisas aqui são ruins para você, mas a maior parte disso tem compostos químicos, artifícios adicionados, os quais são extremamente tóxicos e ruins para a sua saúde, e eles sabem disso todo o tempo, e eles aprovaram tudo para seu uso. Vamos começar com o aspartame. Você não pode ir no mercado agora e comprar qualquer tipo, até uma goma de mascar açucarada normalmente, que não tenha adicionado aspartame nela. Nos anos 70 tentou aprovar o que puderam, e levou 3 tempos diferentes, porque em estudos com macacos alimentados com grandes porções de aspartame, morreram e contraíram câncer.
Agora temos artigos na mídia de massa e mais estudos da União Europeia mostrando baixa taxa de nascimentos, nascimentos prematuros e deformidades para mulheres que bebem aspartame em refrigerantes, como a Coca Zero. O que é aspartame? É subproduto da bactéria E. coli. Eles a engenharam geneticamente, alimentam-na com lixo tóxico e então ela defeca o aspartame. Há tantos efeitos ruins à saúde impronunciáveis. O aspartame causa câncer cerebral. Estudo do FDA. Aspartame causou convulsões. Adoçante ligado a leucemias. Segurança de adoçante artificial colocada em dúvida. Efeitos colaterais do aspartame. Isso tem sido feito propositadamente. É também muitos aditivos. Vamos seguir adiante e sair do aspartame e falar sobre McDonald's e Chicken McNuggets. Eu me lembro há 10 anos atrás lendo notícias de saúde, alegando que há plástico usados como coisa à toa. Basicamente um tipo de silicone estava no Chicken McNuggets. Também outros produtos anunciados continham. É ilegal em outras nações do mundo adicionar esses químicos na comida, mas não é nos Estados Unidos. O grande segredo é tudo isso tem sido feito propositadamente pelo FDA. Veja todas as drogas que eles aprovaram, e depois surge o que eles aprovaram sem saber, quando essas drogas causam ataques do coração e câncer. Fluoreto, na água. Nas audiências da corte Nuremberg, surgiu que os nazistas estavam adicionando fluoreto de sódio no fornecimento de água, nos campos de trabalho e campos de concentração, para fazer a população mais dócil e controlável. Há centenas de estudos em universidades, mesmo antes de Hitler atingir o poder. Esta é forma de medicação forçada. Eles admitem que 1 parte por milhão de fluoreto de sódio, mais que dobra as chances de câncer dos ossos em garotos e homens, conforme tem sido publicado nas últimas décadas. O governo e a indústria não coloca apenas na água, mas iniciou a adicionar ele em milhares de produtos, como água infantil e cereais matinais, misturada com a fórmula deles. Eles começaram a adicionar 900 partes por milhão em coisas como ovos em pó. Isso causa redução na visão. Isso aumenta a esterilidade ou falta de fertilidade. E ele tem sido adicionado em tantos produtos consumidos dia a dia. Voltaremos a falar dos aditivos alimentares daqui a pouco, mas primeiro quero falar dos organismos geneticamente modificados. Você sabia que por muitos anos o povo tem comido carne clonada? E porco e outras formas da carne? Vamos ver primeiro o salmão. Grandes estudos em universidades concluíram evidenciando que um tipo de salmão geneticamente modificado na verdade são espécies cruzadas com outros animais. E quando esse peixe é introduzido no meio natural, dentro de 40 gerações, todo o salmão natural estará extinto. E o FDA aprovou isso, e eles vão permitir a liberação desse peixe transgênico no meio selvagem, que sequer é um salmão, são espécies cruzadas, uma quimera. Ele é uma mistura como algo da ilha do Dr. Moreau, algo como um pesadelo. Mais de 85% do milho consumido nos Estados Unidos, também começando na Europa e Canadá, é engenhado geneticamente. Ele cresce sendo seu próprio pesticida no grão do milho, então os insetos não vão comê-lo. Se os insetos não podem comer isso e viverem, o que você acha que vai acontecer com os humanos e ratos de laboratório comendo isso?
Há literalmente centenas de estudos mostrando, não apenas da Monsanto, mas de outras grandes companhias de milho OGM, como o milho das maiores companhias nos Estados Unidos, tem sido ligado à falência de órgãos em animais de laboratório. Estudos mostram ainda aumentos massivos da esterilidade em ratos e cobaias. Eles foram alimentados não apenas do milho, mas sementes OGM de algodão. Estudos na Índia, Alemanha e Estados Unidos mostram conclusivamente que alimentando com sementes de algodão retiradas das culturas de algodão de variedades geneticamente modificadas, as vacas estavam tendo deformidades, elas tinham baixa taxa de natalidade ou em muitos casos, elas simplesmente morriam. E o que tem na maioria dos alimentos processados? Óleo de semente de algodão geneticamente modificado. Estudos mostram ainda que culturas engenhadas geneticamente estão matando abelhas e borboletas monarcas. Eles não param por aí. Agora dizem que vai surgir um mosquito engenhado geneticamente. Ele é a prova de malária e será lançado na biosfera. O código genético do planeta está sendo roubado por um domínio hostil das corporações. Muitos anos atrás, um executivo da Monsanto foi destacado pela National Geographic dizendo que a morte é programa deles, que eles querem basicamente ter suas culturas e seus organismos dominarem toda a biosfera desse planeta. E as maiores companhias de engenharia genética focavam principalmente em 8 maiores culturas. Agora eles estão gastando em centenas e centenas de outras plantas, literalmente mudando o código genético do planeta. Seria isso uma ditadura genética? Isso é vandalismo genético e por isso que os Rockefellers, a ONU e gigantes do OGM estão construindo cofres de sementes gigantes em todo o mundo, não apenas no Círculo Ártico, e eles admitem que estão fazendo isso em caso de tudo isso sair do controle. É um tipo de arca de Noé. Todos esses grupos falsos ambientalistas nem reclamam sobre isso. Eles sequer falam da verdadeira degradação do meio ambiente. Eles querem taxar o dióxido de carbono da exalação humana. Eles planejam desesperados em conduzir a fotossíntese com isso. Como a sociedade industrial, eles controlam cada face de nossas vidas. Esse é o grande segredo. Isso é um programa de redução da população. Isso é uma epidemia. O número de espermas caiu no mundo ocidental. Até o governo tem previsto que uma outra geração quase todos serão estéreis. Esta é a religião globalista. Essa é a filosofia deles. Eles querem o planeta para eles sozinhos. A ONU declarou seu plano de redução da população em 80%. Ted Turner chama-nos de comedores inúteis e diz que 80% precisam morrer. Príncipe Felipe diz que gostaria de voltar como vírus para matar a maioria da população do mundo. Doutor Eal Bianca Pires Senior, em todas as notícias, nos diz que devemos ter apenas um filho, porque mais de um é ruim ao ambiente. A recessão é boa para diminuir as emissões de carbono. Esse é o grande segredo. Vivemos em uma ditadura científica. E os Estados Unidos e a Inglaterra são o epicentro disso tudo, e estão espalhando mundialmente. Lembre-se de exame secreto, da esterilização secreta acontecendo nos Estados Unidos e Europa. Lembre-se do que Hitler fez. Ele aprendeu tudo isso dos eugenicistas e da família Rockefeller dos Estados Unidos. Essa é a cultura da morte que tem sido induzida em você e sua família, e mesmo que você pense que o mundo está superpopuloso, precisa entender que você é alvo disso, inclusive escolhido como alvo propositadamente. E não para por aí. Há também muitos líquidos que nos causam os mesmo mal que os alimentos, nos causando câncer, perdas de células cerebrais. O refrigerante aumenta o seu pH, sem contar que pode causar diabetes do tipo 2 também.
O líquido causa, entre vários e outros, risco à saúde. No próximo vídeo falarei mais sobre isso. Irei continuar a série com mais 2 ou 3 vídeos sobre esse assunto, pois é muito importante que você saiba os riscos à saúde que os alimentos nos causam. E para terminar esse vídeo, que já está muito grande, eu vi uma matéria muito interessante, onde um ex-cozinheiro da Casa Branca do governos Bush e Obama, chamado Sam Kass, onde ele revelou na entrevista que na residência presidencial somente são servidos alimentos orgânicos, sem aditivos químicos ou conservantes, nada transgênicos ou glutamato monossódico. Pelo visto, os poderosos não querem matar suas próprias células cerebrais, enquanto legisla para as massas uma morte lenta e eficiente e implacável. Se você está se perguntando, olha ali. Eles estão comendo alimentos que contêm glutamato monossódico. Eles também não sofrerão as consequências? lembre-se, nós somos pobres e fudidos. Eles são ricos e poderosos. Ou seja, eles têm vacinas e remédios que os deixam imunes aos males que querem nos fazer. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele joinha. E se possível, se inscreva-se no canal para ficar em dia com as revelações ocultas. E não esquece de compartilhar com outros irmãos. Aqui está alguns vídeos anteriores, caso você ainda não assistiu.